Olá, este é um podcast sobre o filme Janela Indiscreta, filme norte-americano do ano de 1954, dirigido pelo diretor Alfred Hitchcock, conhecido por dirigir vários filmes de gêneros suspense, com a pegada um pouco de terror, alguns filmes noir, como por exemplo Interlúdio, de 1946, entre outros grandes sucessos, né? O filme Janela Indiscreta, além da direção de Alfred Hitchcock, tem a sua produção feita também por Alfred Hitchcock, ou seja, aqui em Janela Indiscreta, Alfred Hitchcock ele assume as posições de diretor e produtor, olha aí. Ou seja, aqui, diferente de Rebecca, né, de 1940, eu já fiz um podcast, em que teve-se pouco de Hitchcock no filme, aqui já teve muito mais dele, porque ele assumiu a direção e a produção do filme, ou seja, aqui é um filme que a gente tem muito do Hitchcock, né, porque não tem um produtor opinando em tudo que ele, todas as cenas que ele vai dirigir, né, aqui ele já é os dois. O filme Janela Indiscreta teve o roteiro de John Michael Hayes e a sua distribuição foi feita pela Paramount Pictures. O filme teve o seu lançamento no dia 1º de setembro de 1954 nos cinemas norte-americanos e chegou ao Brasil no dia 11 de fevereiro de 1955. Como eu já falei em outros podcasts, antigamente os filmes demoravam para chegar aqui no Brasil, né? Chegava vários meses antes nos Estados Unidos, né, o seu país de estreia, né, e aqui chegava alguns meses depois, até um ano depois, né, enfim. E, para quem não sabe, o orçamento de Janela Indiscreta foi de $1 milhão, ou seja, para a década de 50, um filme muito caro. $1 milhão hoje em dia, como eu já falei em outro podcast, com $1 milhão você faz um clipe hoje em dia. Naquela época foi feito um filme de 2 horas com $1 milhão, né? Mas valeu a pena porque a bilheteria foi de $36 milhões aproximadamente, ou seja, um sucesso. Aqui nessa época o Alfred Hitchcock já era considerado um diretor importante. Muitas pessoas acreditam que ele só ganhou ele passou a ter um grande peso no cinema norte-americano depois de Psicose, de 1960. Eu ainda pretendo falar desse filme. Mas não, quando Psicose foi lançado nos cinemas, o Alfred Hitchcock já era um diretor assim no nível do Scorsese, do Spielberg, assim, só para vocês terem uma ideia, ele já era um diretor de peso, bem antes de Psicose, né? Muitas pessoas acreditam, foi a partir de Psicose que a carreira dele deslanchou. Não, porque antes de Psicose ele fez o próprio Janela Indiscreta, de 1954, que foi um sucesso, Um Corpo que Cai, de 1958 também, outro grande sucesso, muitos consideram até como o melhor filme da filmografia dele, da carreira. Também tem O Homem que Sabia Demais, de 1956, que apesar de assim, não ser tão aclamado quanto Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai, ainda assim é um filme muito bom, muito interessante. Rebecca, de 1940, que apesar de não ter tido muito dedo do Hitchcock por conta do produtor, que era outra pessoa, ainda assim foi um sucesso, tanto é que levou o Oscar de melhor filme, né? Entre O Festim Diabólico também, entre tantos outros filmes, né, do Hitchcock. Mas, enfim, aqui como introdução para a parte técnica do filme, é isso que eu tenho a falar. E é um filme muito bom. Janela Indiscreta, ele conta a história de Jeff, L.B. Jeffries, ou Jeff para os mais íntimos, né, que é interpretado pelo James Stewart, né. Ele é um fotógrafo que sofreu um acidente enquanto fazia fotos, ou seja, ele sofreu um acidente durante o trabalho dele. Ele teve uma perna quebrada, agora ele está na casa dele, trancado por várias semanas, esperando a sua perna se recuperar para ele poder voltar ao seu ofício de fotógrafo, né? Aí ele fica lá sentado numa cadeira de rodas, com a sua perna engessada, né? E ele passa o dia inteiro olhando a vizinhança porque ele não tem nada melhor para fazer, né? O que para os dias de hoje não faz sentido. E não faz menos sentido ainda, porque na década de 50 já existia televisão e já tinha rádio muito antes disso. Então ele poderia passar o dia escutando rádio ou assistindo televisão, né?
Mas enfim, o Hitchcock, ele não é desses. Porque ele queria que o personagem dele ficasse entediado com a situação dele, óbvio, né? Quem não ficaria, que ele passasse o dia inteiro vendo a vizinhança, vendo o cotidiano da vizinhança. Ele vê vários apartamentos. Ele mora num prédio, aí do outro lado da rua tem outro prédio. Aí o prédio tem vários apartamentos. E os apartamentos ficam com suas janelas abertas. E é daí que ele vê como as pessoas que moram em cada apartamento vão tocando suas vidas, né? Ou seja, um enxerido, né? Fica lá vendo os outros. Tanto é que tem uma parte do filme que a enfermeira e fisioterapeuta dele, né? Que é a Stella, interpretada pela Thelma Ritter. Ela fala assim, cara, vai fazer alguma coisa, você fica aí olhando nos vizinhos, vai ter alguma hora que alguém vai reparar que você fica olhando e vai chamar a polícia, vai dar ruim para você. Só que ele ignora e continua fazendo isso porque ele não tem nada melhor para fazer. E ele chega no nível hardcore de xeretice quando ele vai pegar um binóculo para enxergar melhor o que os vizinhos estão fazendo em suas casas. Aí é o fim. Aí não tem mais como, né? Já chegou no nível que não tem mais nada que se possa dizer ou fazer para mudar a opinião dele, né? E nesse meio tempo a gente acaba conhecendo a namorada dele, né? A Lisa Carol Fremont, que é interpretada pela Grace Kelly, né? Uma atriz lindíssima para a época, né? A Grace Kelly aqui, a personagem dela, a Lisa, ela interpreta com frescor, com suavidade, com romantismo, assim. É uma personagem que logo na primeira cena dela, o telespectador já gosta dela, assim, de cara. A Grace Kelly, ela interpreta com uma suavidade, uma leveza, um romantismo, assim, que encanta todo mundo, né? E o Jeff e a Stella, inclusive, eles conversam sobre a Lisa. A Stella fala assim pro Jeff, por que você não pede a Lisa em casamento? Ela gosta de você gosta dela, não sei o quê. Só que ele tem um certo receio, porque a Lisa, ela tem um cargo, assim, ela tem uma profissão, vamos dizer assim, melhor que a dele. Melhor assalariada, melhor vista por várias pessoas. É tipo como se ela tivesse uma boa posição social e ele estivesse abaixo dela. E ele, como na posição de homem, não quer se sentir inferior à mulher. Por isso que ele tem esse receio em, vamos dizer assim, juntar as escovas de dente com ela. Né? Só que ela não vê por esse lado. E ela é uma mulher, assim, à frente do seu tempo, né? E a gente percebe isso quando ela decide invadir a casa de um vizinho suspeito do Jeff para tentar arrumar provas que provem que ele cometeu um crime. Eu já vou chegar nessa parte do filme. Assim, é uma personagem muito à frente do tempo dela. Ela é uma feminista numa época em que o feminismo, vamos dizer assim, nem existia praticamente. Enfim, e o Jeff, na posição de uma pessoa com uma deficiência temporária na perna, não tem muito que ele possa fazer, a não ser ficar sentado e dialogando sobre o cotidiano da sua vizinhança, né? Você lendo a sinopse do filme, a princípio, vocês podem até pensar assim, nossa, mas esse filme aí deve ser uma chatice só, aquele marasmo, 2 horas de marasmo, mas não é. Ainda mais se você levar em conta que tem o dedo do Hitchcock na produção e na direção, né? Não tem como o filme ser chato. O filme envolve um suspense, principalmente a respeito do vizinho, o Lars Thorwald, que é interpretado pelo Raymond Burr, que é o vizinho de bairro do Jeff, que o Jeff passa a desconfiar de que esse vizinho assassinou a própria esposa, e ele começa a tirar essa conclusão de acordo com algumas observações que ele vai fazendo a respeito do seu vizinho, as movimentações, o entra e sai do vizinho, da própria casa, e depois o sumiço misterioso, assim, a mulher some do nada, ele nunca mais vê a mulher lá dentro da casa, e só ele entrando e saindo, e amarrando as caixas, e com serrote, com as coisas estranhas, fazendo uso de uns instrumentos um tanto quanto suspeitos, vamos dizer assim. E ele fica mexendo no canteiro de flores do pátio do prédio dele, enfim. Uma situação muito estranha. Ele começa a juntar 1 mais 1 dá igual a 2, aí ele suspeita. Eu acho que ele matou a esposa, principalmente porque ele vivia vendo várias discussões entre o Thorwald e a própria esposa, né?
Aí fica ainda mais. E ele era só o que ele fazia, né? Ficar enxergando as pessoas. Ele tem uma ótima dedução para as coisas, né? Impressionante, né? Enfim, ele comenta isso com a Estela, que é a enfermeira. Ela, a princípio, tipo, cara, esquece isso aí, você já tá ficando paranoico de tanto ficar parado aí sem fazer nada vendo o povo, já tá imaginando coisas, isso é visagem. A Liz, ele vai falar pra namorada, ela até meio que surta com ele, dá uns gritos, fala pra ele parar de ficar imaginando coisa. Ele fala isso pro amigo dele, o Tenente Thomas J. Dole, que é interpretado pelo Wendell Corey. Ele fala para esse amigo dele que é detetive. Ele, a princípio, fala assim, eu vou ver o que eu posso fazer, tipo, porque ele, como amigo, tá pedindo, investiga esse caso para mim, a ver se você consegue alguma pista do paradeiro da esposa do Lars, né, uma coisa assim. E ele acaba encontrando, né, nessa breve investigação que ele faz, uma carta da esposa dizendo que ia viajar. A esposa do Thorwald dizendo pro Thorwald que ia viajar. Aí fala, cara, ela não morreu, não é nada disso aí que você tava pensando. Aqui, achei essa carta na caixa de correio do cara lá, do vizinho. E tinha essa carta falando sobre essa viagem. Mas ele não consegue acreditar, ele fica com a pulga atrás da orelha. Ele a princípio finge assim, deve ser isso mesmo. Mas ele fica meio assim na dúvida. E tem uma parte do filme em que ele e a Lisa estão conversando. Ele até fala assim pra Lisa, tem um momento que, da conversa que ele tá tendo com a Lisa, você percebe que ele tá começando a dar o braço a torcer, ele até fala assim, talvez o Doyle esteja certo, talvez eu esteja imaginando coisa. É aí que que uma vizinha grita, aí toda a vizinhança, né, como toda boa vizinhança de bairro de baixa renda, né, assim, a gente que é povão sabe como funciona. Alguém gritou, todo mundo sai na janela para olhar, o que acontece? Sim, mataram o cachorro dela. E ela sobe o cadáver do cachorro dentro da cesta até o apartamento dela, ela chorando, acusando os vizinhos de não gostarem do cachorro, de matarem o cachorro. Ela não acusa alguém específico. Ela, sabe o famoso joga verde para colher maduro? Então, basicamente isso. Ela fala, vocês não se respeitam, vizinhos devem gostar uns dos outros, assim, querer o bem um dos outros, uma coisa assim que ela começa a gritar, e acusando ao vento pela morte do cachorro dela. E aí, aquela desconfiança que o Jeff tá começando a dar o braço a torcer, ela volta com tudo e ele acredita que o Thorwald, por ter sido o único que não saiu do apartamento dele para ver por que a vizinha gritou, por ele ter sido o único do bairro que não foi ver o porquê da gritaria, provavelmente porque já sabia do que se tratava, ainda mais ouvindo os gritos dela chorando pela morte do cachorro e revoltada por aquilo ter acontecido com o bichinho de estimação dela, né? Ele fala assim pra Lisa, você viu, Lisa? O Thorwald foi o único que não saiu para fora do apartamento dele para ver o que estava acontecendo. Eu acho que ele matou o cachorro. E eu acho que ele matou o cachorro porque ele escondeu o corpo da mulher no canteiro de flores, porque ele viu ele mexendo ali muito. E eu acho que foi isso que aconteceu. Aí, a Lisa e a Estela, elas começam a juntar um mais um também e elas acabam, né, decidindo ajudar o Jeff a investigar melhor esse caso. Porque até elas já estão desconfiadas de que tem alguma coisa estranha pairando no ar. E aí elas decidem ajudar o Jeff a desvendar o mistério sombrio. O mistério misterioso, vamos dizer assim, né? Ainda mais que esse Thorwald tem um jeito um tanto quanto estranho, diga-se de passagem, né? Enfim, esse é basicamente o resumo inicial do filme. Agora vamos ao meu top 15 de melhores cenas do filme Janela Indiscreta de 1954, dirigido pelo diretor icônico, mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Jeff vê Thorwald discutindo com sua esposa enquanto está ao telefone com Thomas ao telefone. Enquanto está no telefone. O Jeff, isso é no começo do filme. O Jeff está na casa dele, olhando a vizinhança, olha para o apartamento do Thorwald. O Thorwald está lá discutindo com a esposa dele.
E aí o Thomas liga pro Jeff para saber da situação dele, da saúde, da perna e tudo mais. Aí ele fica falando com o amigo enquanto vê a discussão do casal lá, né? Essa cena, ou seja, logo de cara, o Hitchcock já mostra pra gente que o Thorold não é flor que se cheire. Que ele é um homem um tanto quanto agressivo. Ele maltrata a esposa, e a esposa na posição de vítima, como acontece muito, né? Enfim, dali o Jeff já vê que a relação deles não é lá essas coisas, mas até aí dá pra se pensar. Tem muitos casais que vivem discussão e ainda assim continuam como casal. Até aí, a princípio, tudo bem. Eu só acho meio estranho, né? O casal lá brigando, tudo, mas nada fora dos padrões até a mulher, de fato, sumir durante o filme. Mas, enfim, essa é a minha 15ª melhor cena. Porque é a partir daqui que o Jeff começa a presenciar o que rola na casa do Thorold, né? Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Jeff descansa em sua cadeira de rodas com as 2 pernas quebradas, enquanto Lisa lê um livro e o observa. Fim do filme, essa aqui é a última cena do filme. Porque ele está com as 2 pernas quebradas, sendo que você acabou de dizer que ele estava com uma perna quebrada. Ele começou o filme com uma perna quebrada, mas o que aconteceu? No 3º ato do filme, ou seja, perto do fim, no clímax, o Thorold acaba descobrindo que o Jeff, eu já vou chegar nessa parte, que o Jeff estava investigando ele. E ele vai até o apartamento do Jeff para tentar matar ele. E como ele tenta matar ele, tentando atirar ele pela janela. E aí a vizinhança vê, aí não tem como ninguém ver. E nessa hora a polícia chega na casa do Thorold com a Lisa, e eles também acabam vendo a cena, e aí eles conseguem ir lá, e a polícia consegue prender o Thorold, só que o Jeff tem a desgraça de cair da janela da casa dele. Só que, por sorte, não era uma altura suficiente para matar ele, só para arrebentar ele mesmo. Mas tem um pessoal lá que consegue pegar ele um pouco, ele chega a cair no chão com a perna, alguém consegue segurar ele pelo tronco, né? Ou seja, impedindo ele de bater com o cabeção no chão, né? E aí dessa queda ele termina o filme com 2 pernas quebradas, ou seja, o cara já começou o filme na merda, né? Vamos ser bem claro, o Jeff já começou o filme na merda, né? Literalmente com o pé na jaca, lá com uma perna quebrada, mas a outra ainda tava boa. Aí terminou o filme com a 2ª perna quebrada. Caramba, o Hitchcock não gosta mesmo do Jeff, coitado, né? O Jeff é aquela pessoa que a gente se identifica, que ele começa mal e termina na merda, né? Coitado, né? Mas enfim, mas é um personagem assim, é um dos melhores personagens do James Stewart, né? Pra mim o melhor é o de A Felicidade Não Se Compra, eu acho que é George Bailey, o nome do personagem, uma coisa assim. Mas coitado do Jeff, né? Um cara sofrido, o cara ajudou a desvendar o segredo lá da casa do Thorold, né? Desmascarou ele pra polícia, né? Fez justiça à morte da mulher, né? E também à morte do cachorro, né? Porque o Thorold matou o cachorro, porque o cachorro ficava fuçando lá no canteiro onde ele tinha escondido os restos do corpo da mulher dele, ou seja, o pessoal ia começar a achar estranho, por isso que ele decidiu dar cabo do cachorro, enfim. E o Jeff, né, e com tudo isso, termina com as 2 pernas quebradas, né, de terminar o filme ele já recuperado, né, enfim, né. Agora vamos para nossa minha 13ª melhor cena, que é a cena em que o Jeff diz para seu amigo Thomas que ele desconfia que houve um crime no bairro, ou seja, que ele desconfia que o Thorold matou a própria esposa, né? Ele fala das discussões que ele via pela janela da casa dele para a casa do Thorold, que o Thorold que a esposa do Thorold sumiu e que vivia um entra e sai danado na casa do Thorold. O Thorold entrando e saindo toda hora. Viu o Thorold com as coisas meio suspeitas na casa dele, né? Aí é quando esse amigo dele, o Thomas, diz que vai investigar o caso, né? Como favor pro amigo, né? Só pro amigo que tal faixa. E aí que ele chegou com a história da carta e disse, não, a carta dela que eu achei aqui dizendo que ela vai viajar, não morreu não. Aí ele começa a dar o braço a torcer, eu já falei sobre isso, né? Que aí quando tem a vizinha lá acusando alguém da vizinhança de ter matado o cachorro dela, enfim. Em 12º lugar, eu fico com a cena em que o Thomas diz a Jeff que conseguiu achar uma carta em que a esposa de Thorold avisa que irá fazer uma viagem, ou seja, não morreu. Eu já falei sobre essa cena, né? Uma situação em que o Jeff fica
Aí não consegue se convencer, porque ele tem aquele famoso sexto sentido, né? Ele fica meio assim, mas essa história tem alguma coisa errada. Mas aí, quando mais tarde, quando a Lisa vai pro apartamento dele ela passa a noite lá no apartamento dele, ele até chega a cogitar que talvez o Thomas seja certo, que tudo não passa de paranoia da cabeça dele. Mas é aí que entra em cena a morte do cachorro, né? E aí todas as desconfianças do Jeff voltam com tudo, e aí com mais o acréscimo da morte do pobre do cachorrinho, né? Enfim. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que o Jeff liga para Thorold, marcando um encontro com ele. Ele fala assim: eu sei o que você fez com sua esposa. Primeiro, na verdade, ele manda a Lisa passar por debaixo da porta do Thorold uma carta, só que sem remetente nem nada, só como se fosse um telegrama, assim, uma mensagem rápida, escrita assim: eu sei o que você fez com ela. Quem é ela? A esposa. Aí o Thorold fica meio assim, e aí o Jeff analisando as expressões do Thorold, né, pela janela da casa dele, só que é uma séria distância pro Thorold não perceber que tá sendo vigiado. E aí o Thorold, né, ele acaba saindo de casa, né, depois que o Jeff liga. Aí você me pergunta, porque ele tem tanto interesse em marcar um encontro com o Thorold, sendo que ele não vai poder ir porque tá com a perna quebrada, não pode sair de casa. Ele quer fazer isso para tirar o Thorold por um tempinho do próprio apartamento, para poder, assim, a Lisa e a Stella cavarem o canteiro de flores do pátio, em que o Thorold tinha escondido os restos mortais da esposa dele, para elas acharem esses restos mortais e assim terem isso como prova para denunciar ele para a polícia. Só que elas não encontram nada. Por que elas não encontram nada? Porque o Thorold, logo depois da morte do cachorro, aliás, do que ele matou o cachorro, ele já tirou os restos do corpo da esposa de lá, né? Para não correr o risco de ser pego. Ele não era besta. E ele fez isso no momento em que o Jeff deveria estar dormindo, né? Porque quando ele estava dormindo, estava acordado, estava vigiando a vizinhança. E, enfim, né? E é basicamente isso que aconteceu, né? Ele aproveitou algum momento que ninguém viu para tirar os restos do corpo da esposa lá que estava escondido debaixo da terra das flores, né? Matou o cachorro e foi isso aí. Por isso que a Lisa e a Stella não acharam nada. Só que aí do que elas não acharam nada, a Lisa decide invadir, né, o apartamento do Thorold e ver se acha alguma outra prova lá. E ela acaba achando o anel da esposa do Thorold. Só que aí, pro azar dela, o Thorold chega nesse exato momento do apartamento. Ele acaba flagrando a Lisa lá dentro. E aí o Jeff entra em desespero total. Mas eu já vou chegar nessa cena, né? Enfim. Agora vamos ao meu top 10 de melhores cenas de Janela Indiscreta. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Stella tenta convencer o Jeff a se casar com a Lisa, né? Stella, a enfermeira, né? Ela tenta fazer ele rever os conceitos dele sobre casamento, sobre a relação dele com a Lisa. Diz que a Lisa faz muito bem para ele, que ela sabe que os dois se gostam, que ela não vê motivo para ele não pedir ela em casamento e os dois logo se casar e tudo mais. Mas ele usa a questão do emprego da Lisa com a dele, que ele se sente assim inferior a ela por várias questões, só que a enfermeira dele não compra o barulho dele, né? Ela fala assim, essa Stella é uma personagem muito carismática, muito engraçada também, né? Ela é um ponto cômico aqui, né? Os filmes do Hitchcock, a gente percebe que sempre tem um personagem ou uma determinada situação, sempre tem os pontos cômicos, né? Aqui. E a Stella, assim, é uma personagem muito... Eu gostei muito da personagem da Stella. Ela é bastante competente, né? Ela é uma personagem bastante engraçada, carismática, né? Do jeito dela. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Lisa tenta seduzir o Jeff. Só que ela acaba se irritando porque ele não para de falar sobre a vizinhança. Ou seja, tá parecendo, sabe, esses moleques que ficam o dia inteiro na internet jogando joguinho e não quer mais saber de nada da vida? Então,
A vizinhança era o joguinho do Jeff. Ele só sabia ficar olhando pra vida de todo mundo o dia inteiro. E era isso aí. Aí no momento que ele tava lá com a Lisa, né? E aí, em vez dele aproveitar, não, ele fica falando da vida dos vizinhos, tudo. Só que pra ela, o ponto alto é quando ele fala que acha que o vizinho do outro lado do prédio matou a esposa. Aí ela surge de vez falando, cara, para com isso. Ela até ameaça ir embora e nunca mais voltar. Não sei o que. Só que aí ela percebe que ele ficou meio assim, né, receoso. Aí ela fala assim, eu volto outro dia. Enfim, aí vai embora. Sim, o cara é um stalker total. O Jeff, ele é aquela vizinha fofoqueira que não descansa até descobrir o babado completo, né? Enfim, é um fuxiqueiro, né? É a Fabiola Hypert da década de 50, né? Não tem nem o que se discutir. Quer ir fundo até o fim. E o que ele sabe, ele vai repassando para todo mundo. Afinal, o que ele descobriu, ninguém pediu segredo, né? Então, se não pediu segredo, tá valendo. É a Fabiola Hypert da década de 50, né, gente? Enfim, em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Jeff conversa com Stella sobre a vida dos vizinhos. Isso é na primeira parte do filme. Quando ela tá indo lá fazer a massagem nas costas dela, tudo por conta da queda que ele sofreu, ela funciona meio que como enfermeira e fisioterapeuta. Aí ele fala sobre os vizinhos, sobre uma dançarina lá, que ela tá quase pelada na casa dele, dançando, rebolando a bunda. Incrível que ela não percebe que tem ele lá do outro lado, olhando sem parar. Aí do outro lado tem os vizinhos lá brigando, o casal, o Thorold e sua esposa. Aí no andar de baixo tem uma véia meio estranha, né? Que parece que tá juntando sozinha com ela mesma. Enfim, ninguém entende nada. Aí, do outro lado, tem um cara tocando piano. Inclusive, tem uma parte do filme, esse cara tocando piano. Tem uma parte que o Hitchcock tá assim de costas e ele olha assim pro lado, né? O Hitchcock, pra quem não sabe, ele adora fazer umas pontas em seus filmes, aparecer em uma cena ou outra, né? Seus filmes. Que me lembrou muito Martin Scorsese no filme Taxi Driver, que ele aparece em dois momentos. Primeiro, como um cara olhando a personagem de interesse romântico do Robert De Niro passeando na rua. E depois ele aparece como táxi, como um passageiro do táxi do personagem do Robert De Niro. Um dia eu ainda pretendo falar sobre esse filme, né? Só que aqui o Martin Scorsese faz uma ponta, aparece aleatoriamente, aí depois do nada ele vira um dos personagens do filme. Assim, bem em breve, né? E tem o Tarantino também, tem isso de volta e meia ficar aparecendo nos filmes dele, e outros diretores, mas enfim. E aí o Jeff tá conversando com a Stella sobre a vida dos vizinhos, e a Stella dá uma chamada, cara, para com isso, uma hora vai dar ruim pra você. E de fato dá, tanto é que ele quase morre. Mas enfim. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que toda a vizinha se assusta com o casal do bairro que alega que mataram o cachorro deles. É aquela vizinha lá, a barraqueira que eu falei, né? Que todo mundo sai pra olhar, menos o Thorold. Que o Jeff logo saca isso, porque desde que ele passou a desconfiar que o Thorold matou a esposa, ele parou de vigiar os outros, só vigia o Thorold, né? Uma coisa assim de louco. E essa parte da mulher, a dona do cachorro, revoltada com a morte do cachorro, é revoltante, né? Por terem matado um animal indefeso. E ao mesmo tempo triste, né? Enfim, nem tudo são flores nesse bairro, né? Tem mais coisas estranhas do que o que parece. Mas, enfim. Em sexto lugar, eu fico assim que a Liz e a Stella decidem ajudar o Jeff a desvendar o crime que Jeff acredita que Thorold cometeu, que é, no caso, o assassinato da própria esposa. E ela só decide ajudar ele depois do episódio da morte do cachorrinho, porque até então tava todo mundo desdenhando dele, achando que era loucura, paranoia dele, que ele tava ficando doidão naquela cadeira, sentado o dia inteiro só olhando os vizinhos, enfim. E tentando procurar alguma coisa em que se apegar, alguma história para se distrair daquele curto período pacato que ele está vivendo em decorrência do acidente na perna dele, né? Mas enfim, né? Mas depois elas mesmo começam a desconfiar, decidem ajudar ele. No fim das contas, acaba sendo provado no fim do filme que ele estava certo o tempo todo, que não era paranoia da cabeça dele, ou seja, ele é mais inteligente do que o que a gente imagina, né? Eu acho que até o próprio telespectador, principalmente para quem foi assistir na época, achou que ele estava meio doidão. Mas depois, conforme os fatos foram acontecendo no filme, foram se provando que ele estava mais certo do que ninguém imaginava. Mas enfim, agora vamos ao nosso top
5 de melhores cenas. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Thorwald flagra Jeff observando enquanto Lisa é levada presa. Lembra que eu falei? O Thorwald acaba flagrando a Lisa dentro do apartamento dele, ele meio que sacode ela, quase batendo nela, né? Uma certa agressão, né? Ele agride ela, mas não com soco, assim, com uma chacoalhada, joga ela no sofá, enfim. A gente pensa, pronto, agora o pau vai torar, a desgraça vai acontecer. Mas, por sorte, o Jeff, a enfermeira entra, porque isso é depois que ela invade, depois que elas não acharam, a Lisa e a Stella não acham nada lá no canteiro de flores, Lisa decide invadir o prédio, né, para achar alguma prova do Thorwald, e a enfermeira, a Stella, vai correndo para casa do Jeff, e ela fala assim, a Lisa disse que assim que o Thorwald chegasse, que era para ligar para a polícia. E é isso que ele faz, né, e enquanto a polícia não chega, ele é obrigado a ver o Thorwald agredindo a Lisa sem poder fazer nada, porque ele tá ali numa situação totalmente impotente, né, com a perna quebrada, não consegue se levantar, mas enfim. Mas disso a polícia chega, o Thorwald acusa a Lisa de ter invadido a casa dele, né? A gente não tem esse diálogo, mas pelas expressões corporais fica claro que é isso que ele está fazendo, né? E a Lisa é levada presa, só que antes disso ela aponta pro Jeff um anel que ela conseguiu pegar na casa do Thorwald. Thorwald percebe que ela tá gesticulando para alguém, né, com o anel, só que ele não consegue tirar da mão dela, né, porque é por causa da polícia lá. E aí ele olha para frente e vê o Jeff lá vigiando a casa dele, e aí ele entende tudo que tá acontecendo ali na casa dele, né, a mensagem anônima, a ligação, mensagem pela carta anônima, a ligação anônima, aquela mulher dentro do apartamento dele, ele já juntou tudo e decide dar cabo do Jeff depois disso. Só esperar a polícia sair com a Lisa e o momento tá e não tem mais nenhuma movimentação na casa do Jeff para ele poder ir lá dar cabo do Jeff, né? O que nos leva direto à quarta melhor cena do filme, que é o Thorwald invadindo o apartamento do Jeff tentando matá-lo. E como ele tenta matar o Jeff, como eu já falei, né? Ele tenta atirar ele pela janela para ele se arrebentar logo de vez lá no chão do prédio lá do térreo do prédio do Jeff, né? E assim ele morrer, né? Porque a queda dela, ele bate a cabeça, morre, já tá com a perna quebrada, agora só quebrar o resto, né? O escroto, né? Só que aí, por sorte, né? O nosso protagonista, o Jeff, consegue sobreviver à queda, né? Com o apoio lá de um pessoal que conseguiu pegar parte do corpo dele, né? O tronco, ou seja, ele não bateu com a cabeça no chão, mas em compensação bateu com a outra perna, terminando o filme com as duas pernas quebradas, né? Coitado, né? Começou na merda, terminou fudido, com perdão da palavra. E é basicamente isso. Agora vamos ao nosso top 3 de melhores cenas do filme Janela Indiscreta. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Lisa invade o apartamento do Thorwald. Eu já falei sobre essa cena várias vezes. Para mim, a terceira melhor cena, né? Aqui a Lisa, ela prova o quanto ela não tem medo de nada, o quanto ela é destemida. Porque, tecnicamente, esse negócio de invadir a casa dos outros para procurar alguma coisa, a gente vê muito em filme de espionagem, né? Filme com a temática, com uma pegada mais misteriosa, que é o que é Janela Indiscreta no caso, e geralmente envolve investigadores masculinos, ou seja, homens, né? Aqui o Hitchcock ele foi esperto, por quê? Porque a mulher, na maioria das vezes, principalmente nos filmes, como um todo, a mulher é sempre colocada na posição de donzela indefesa, que precisa do cavaleiro que a salve. Ela tá naquela situação que ela não tem muito o que fazer, enquanto o cara é o garanhão da área, ele é o super protetor, o herói, o que invade, pula, escala, vai pra puta que pariu, enfim. É o faz tudo. Aqui não, aqui ele fez o contrário. O Jeff, uma vez estando temporariamente deficiente, né, por conta da perna quebrada, ele não tem muito que ele possa fazer. Como a Lisa tá inteira, né, com perdão da palavra, aí ela assume a posição que geralmente seria dada pro Jeff, por ser o homem, aquela coisa toda, né. Eu não tô falando isso em tom de machismo, é só que geralmente nesses filmes, com essa pegada, o homem é o cara que invadiria o apartamento e a mulher ficaria de casa lá olhando apavorada e desesperada. Aqui o Hitchcock ele faz o contrário. Ele coloca a mulher na posição da invasora, da que vai atrás, da que faz o barulho acontecer, e o Jeff na posição da pessoa indefesa, com medo e ansiosa e desesperada, né? Enfim, é uma sacada bastante inteligente. Ou seja, o Hitchcock promovendo o feminismo numa época em que o feminismo nem existia, né? Isso é representado pela Lisa, né?
uma personagem assim impecável nesse filme. Eu adorei muito a personagem dela, o trio, né? O Jeff, a Liz e a Stella, né? O casal de namorados e a enfermeira. E a enfermeira fuxiqueira. Gostei muito. A química dos três é sensacional. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Torrance é preso em flagrante, né? Após a vizinha e a polícia flagrar, após a vizinhança e a polícia flagrar tentando atirar o Jeff pela janela, né? Aí não tinha como ele não ser preso e a partir daí fica claro que ele matou a esposa, que ele matou o cachorro, né? Aí não tem mais dúvidas, né? Justiça seja feita à esposa assassinada e ao cachorro indefeso, né? Segunda melhor cena ali, perto do fim, né? Sensacional, melhor impossível, né? Uma coisa que, antes de eu ir pra minha primeira melhor cena do filme, que eu acho que você já tem uma ideia de qual é, eu gosto desses filmes de antigamente, porque geralmente esses filmes, assim, você pega os filmes da década de 30, 40, 50, geralmente esses filmes, eles têm o final feliz, né? O famoso final feliz que a gente tanto gosta, que nos filmes atuais eles procuram retratar mais a realidade, e a realidade geralmente é triste. Aí ele, geralmente, ou o casal não fica junto, ou alguém morre, ou um amigo se separa, deixa de ser amigo, e trai o outro, não confia, enfim. É uma marmelada só. Eu gosto desses filmes porque eles têm um começo, meio e um fim bastante coerente, tudo se justifica e ainda termina, os vilões se dão mal no final e os mocinhos se dão bem. É isso que a gente gosta, né? Mas tem muito filme bom atual, né? Vamos avacalhar com os filmes da atualidade. Porque Janela Indiscreta, ele é um filme ali que está inserido dentro da era de ouro de Hollywood. E a era de ouro de Hollywood foi ali no período da década de 30 a 60. Aí, quando chegou ali na metade da década de 60 para o fim, aí nós tivemos outro grande movimento em Hollywood, né? Que foi uma revolução em Hollywood, que é a nova Hollywood. A nova Hollywood, ela ficou marcada pelo surgimento de grandes diretores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, entre tantos outros, né? A década de... Ali, o período do final da década de 60, né? Nós tivemos Bonnie e Clyde, uma rajada de vento, uma bala... Bonnie e Clyde, né? De 67, A Primeira Noite de um Homem, de 1967 também, 2001, Odisseia no Espaço, de 1968, né? Foram filmes da nova era... da nova Hollywood, né? O início da série. Esses filmes marcaram o início da série. Aí depois nós fomos para a década de 70, né? E na década de 70 nós tivemos O Poderoso Chefão, de 1972, um grande marco da década de 70, melhor filme da década de 70, né? Nós tivemos clássicos de terror como Tubarão, de 1975, um filme que revolucionou a questão do blockbuster, ou seja, o filme que foi o primeiro filme de terror que passou em vários cinemas assim ao mesmo tempo, né? Tipo, tinha O Poderoso Chefão, né? Mas o que revolucionou para valer mesmo foi o Tubarão, de 1975. Eu ainda pretendo falar desse filme. Foi indicado ao Oscar e tudo, né? Enfim, tivemos o início da franquia Rock Lutador, né? O clássico, outros clássicos de terror como Carrie, A Estranha, Alien, o Oitavo Passageiro, se eu não me engano. E outros filmes muito bons também, né? Tem Golpe de Mestre também, Poderoso Chefão Parte 2, Chinatown, né? Entre tantos outros, né? Mas enfim, eu tô aqui estendendo demais o assunto. Enfim, o que eu quero dizer, a Janela Indiscreta está inserida dentro de um período que foi muito importante para Hollywood, né? E ali era o auge da carreira do Hitchcock. O auge da carreira do Hitchcock não foi Psicose, ao contrário do que muitos pensam. Não é que nem o Coppola, que só alcançou o grande marco, o nome dele só ganhou peso com o Poderoso Chefão. Entendeu? Não é que nem Steven Spielberg com Tubarão, ali ele deslanchou, mas ele já tinha feito um outro filme antes. Só que o outro filme lá que ele fez Encurralado, de 1971, acho que passou pra TV, né? Esse filme, o primeiro grande filme do Spielberg pro cinema foi Tubarão. Mas enfim, né? Eu ainda pretendo falar sobre esses filmes aí no momento certo, né? Enfim, agora vamos voltar aqui pra Janela Indiscreta, porque em primeiro lugar, a minha cena favorita do filme, eu acho que talvez a de muita gente,
É a cena em que o Jeff entra em desespero quando o Thorold flagra Lisa dentro de seu apartamento. Ele entra em desespero porque ele quer proteger a Lisa, ele quer tirar o Thorold do caminho dela. Só que primeiro ela tá no apartamento do Thorold, ou seja, quem tá errado ali na situação é ela. Tanto é que ele nem queria que a Lisa fizesse isso, mas ela teimosa acabou indo, né? Enfim. E depois, por ele tá lá sacudindo ela, ele pensando, pronto, qualquer momento ele mata a Lisa. E ele ama a Lisa, ele é apaixonado pela Lisa, ele não quer casar com ela por causa daquela questão de sentir menos homem, né? A questão da masculinidade frágil, né? Que hoje em dia todo se fala, né? Aquela questão do homem que não quer se sentir inferior à mulher, ou por causa do cargo, ou por causa da posição social, ou pelo ciclo de amizades da pessoa, enfim. Né, essas coisas todas. E ali ele entra em desespero, ele só quer que ela volte para ele graças ao bom Hitchcock. O pior não acontece com a Lisa e os dois terminam juntos. A Lisa e o Jeff terminam juntos e o Thor na cadeia, na PQP, né? Enfim, esse é o meu top 15 de melhores cenas de Janela Indiscreta, né? Pra mim é um filme muito bom. O filme que eu assisti já alguns filmes do Hitchcock, o que eu mais gostei, por incrível que pareça, é O Homem que Sabia Demais, de 1956. Eu acho que talvez eu faça um podcast sobre esse filme. Não vou prometer, talvez eu faça. Porque eu gostei muito do filme, da história. Eu adoro filmes com essa pegada, mas Janela Indiscreta também é muito bom. Que nem eu falei, você vai ler o roteiro, você pensa que não, esse filme aí não é nada, é só um cara fuxiqueiro, só uma Fabíola Harper de lá querendo vigiar a vida de todo mundo. Não, é muito mais do que isso, é muito mais do que um vizinho fuxiqueiro, né? Do que um pendurado de plantão. Ele é muito mais do que isso, né? Muito bom, confiram, né? E agora vamos aqui a algumas curiosidades antes de eu encerrar este podcast. Então, vamos lá. Em suas clássicas aparições em seus filmes, o Alfred Hitchcock ele surge aos 26 minutos do filme, ajustando o relógio do compositor lá, o pianista do filme, que mora no prédio em frente ao apartamento do Jeff. Para quem não sabe, Janela Indiscreta teve uma refilmagem, ou seja, um remake, no ano de 1998, com o mesmo nome, protagonizado pelos atores Christopher Reeve e Daryl Hannah. E para quem não sabe também, né, eu acho até meio difícil, a beleza da Grace Kelly nas cenas foi, assim, realçada pelos figurinos, ou seja, pelas roupas que ela usou. Os figurinos que ela usou foram todos criados pela lendária figurinista Edith Head, que durante sua carreira ganhou 8 estatuetas do Oscar por trabalhos em filmes como A Princesa e o Plebeu. Esse filme é muito bom também, com a Audrey Hepburn. Também ela ganhou pelo filme A Malvada. Sabrina, também com a Audrey Hepburn e o Humphrey Bogart. E também pelo filme Sansão e Dalila. E ainda falando sobre a nossa querida Grace Kelly, o carisma e a personalidade da atriz conquistaram toda a equipe da filmagem, incluindo o próprio Hitchcock. Para quem não sabe, o próprio James Stewart, segundo ele mesmo, a atriz ela era muito atenciosa e gentil com todo mundo, e ela atraía a atenção de todo mundo, assim, por onde ela passava, todo mundo olhava para ela, assim, pela beleza, pela educação, pela amabilidade, ou seja, aquela personagem era meio que ela também, entendeu? Era como ela se interpretando, por isso que foi tão genuíno e sincero e cativou todo mundo, né? Enfim. E para quem não sabe também, vocês podem estar se perguntando como enviar orientações para os atores, assim, com um cenário tão grande, assim, disperso, né? Mas isso é fácil, sabe por quê? Porque sabe o que Hitchcock fazia? Ele sempre ficava posicionado em um dos apartamentos para fazer a direção das cenas e ele se comunicava com o elenco através de fone de ouvido ou pontos, né? Para quem não sabe, né? Mas era fone de ouvido. Se fosse hoje em dia, será aqueles pontos, sabe? Tipo que jornalistas usam no ouvido. Então, era basicamente isso que acontecia aqui. Para quem não sabe, o ator James Stewart, que
é considerado até o dia de hoje como um dos grandes símbolos da era de ouro de Hollywood, que eu já acabei de falar sobre esse movimento. Ele atuou em 4 filmes de Alfred Hitchcock, sendo o primeiro O Festim Diabólico, de 1948, o segundo, o próprio Janela Indiscreta, de 54, que o James Stewart considera como a sua participação favorita dos 4 filmes que ele atuou do Hitchcock. O terceiro filme, O Homem que Sabia Demais, de 1956, e o último, Um Corpo que Cai, de 1958, né? Aí parece que nesse último filme, na época em que ele foi lançado, ele não teve tanta aclamação da mídia em geral. Aí o diretor, aí parece que aí o Hitchcock e o Stewart, eles meio que se desentenderam, e o Hitchcock jogou a culpa do filme não ter sido tão bom no próprio Stewart, coitado, né? Acontece do filme ser bom, mas ele não receber a devida atenção, né? E hoje em dia, Um Corpo que Cai é considerado pelos críticos como um dos melhores, se não o melhor filme de todos os tempos do cinema. Tudo bem, eu ainda não assisti, eu não tenho como opinar se é um dos melhores, com certeza, porque só de ter o dedo do Alfred Hitchcock a gente já considera como um dos melhores. Mas assim, o melhor para mim até agora é O Poderoso Chefão. Né? Não tem como, é porque O Poderoso Chefão, vocês vão entender o porquê que eu falo tanto de O Poderoso Chefão se vocês forem escutar os 3 podcasts sobre a trilogia, cada podcast de um filme, óbvio, vocês vão entender o porquê eu gosto tanto dessa trilogia, dessa franquia, né, Poderoso Chefão. Mas enfim, né, Um Corpo que Cai foi a última colaboração do ator com o diretor, né. Mas, assim, você vê que o Stewart foi por muito tempo um queridinho pro Alfred Hitchcock, né? Mas isso acontece muito nos dias de hoje, por exemplo, o Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio já fizeram várias parcerias juntos. Gangue de Nova York 2002, O Aviador 2004, Os Infiltrados 2006, Ilha do Medo 2010. Aí depois a quinta parceria deles foi O Lobo de Wall Street 2013. Aí parece que agora eles já vão para esse filme juntos, eu ainda não... Killers of the Flowers, uma coisa assim, tem alguma coisa, não peguei direito o nome do filme, mas eles já vão para essa colaboração. O Steven Spielberg e o Tom Hanks já fizeram não sei quantos filmes juntos, já perdi a conta. O Tarantino chama o Samuel Jackson direto para participar do filme dele. Enfim, isso acontece muito. O David Fincher trabalhou bem em 3 filmes com o Brad Pitt. Clube da Luta, de 99, Seven, de 95, e O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008, enfim. Tanto diretores que usam muito os mesmos atores porque eles se simpatizaram, o cara entregou tudo que ele queria e muito mais, enfim, isso acontece muito. Você vê que desde a era de ouro de Hollywood essas coisas já acontecem, né? Um diretor pegar uma pessoa para fazer vários filmes, né? Só que, sendo que nos dias atuais as parcerias mais conhecidas é DiCaprio e Scorsese, né? Pro pessoal dessa nova geração. Enfim, e o filme, ele recebeu várias indicações ao Oscar. Não ganhou, mas foi indicado. Em quais categorias Janela Indiscreta foi indicada? Melhor diretor por Alfred Hitchcock, melhor roteiro original, melhor fotografia a cores, melhor som. Eu incluiria a atuação do James Stewart e da Stella. A Stella, no caso, melhor atriz coadjuvante, James Stewart, melhor ator. Eu sei que você vai falar, mas e a Liz, você não acha que ela atuou bem? Atuou muito bem, né? Mas assim, para Oscar, né? Porque a academia do Oscar é muito criteriosa, principalmente nas categorias de atuações. Eu acho que a Grace Kelly, por esse filme, ela não seria indicada, mas por outro que, assim, oferecesse ainda mais do potencial dela, talvez sim. Mas o James Stewart aqui, ele tá espetacular. E a Stella, ela também, como atriz coadjuvante, ela tem tudo, teria tudo. A atuação dela me lembrou, sabe quem? A atuação da Whoopi Goldberg no filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Atriz coadjuvante, com aquela pegada comédia, que fala o que pensa, aquela coisa toda, né? Então, tá nessa mesma vibe, assim, não é que a atuação é parecida, não, cada um tem seu estilo próprio. É só que a personagem dela tá na mesma vibe da personagem da Rhoda Mae Brown. Mas eu já falei sobre Ghost também, depois vão lá conferir o podcast, né? Enfim, e essas são algumas curiosidades sobre o filme Janela Indiscreta. Vão lá, assistam, muito bom, nota 9. Vamos lá.